O que é o mistério da piedade? Primeira carta a Timóteo capítulo 3. Comentário de Mário Persona. Aqui em 1 Timóteo 3,16 tem uma ligação com o versículo anterior, 1 Timóteo 3,15, e no versículo anterior tem a chave para entender esse bloco aqui no verbo andar. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Então esse andar tem a ver com o versículo 16 e com a piedade. Porque, na realidade, o versículo 16, ele não está falando do mistério da encarnação, que é um mistério, realmente, é uma coisa que ficou oculta por séculos, né? Que ela foi revelada quando Cristo veio ao mundo, a encarnação do próprio Filho de Deus feito carne. O mistério não é o fato dele ter sido justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. O mistério é o mistério da piedade. E piedade, se nós formos traduzir piedade, piedade é uma atitude de reverência. Então nós poderíamos ler aqui mais ou menos assim: como é que eu devo andar na casa de Deus? Eu devo andar numa atitude de reverência. E qual é o segredo dessa reverência, dessa atitude de reverência, que aqui traduz na palavra piedade? O segredo é Cristo. Cristo. E tudo o que lhe é característico. Primeiro, que é Deus manifestado em carne, algo que é fora da compreensão humana. Por isso que algumas religiões que até dizem que seguem a Bíblia não creem na divindade de Cristo, não creem também na Trindade, porque não conseguem entender. Mas se o homem conseguisse entender a natureza de Deus, a natureza do Filho de Deus, o homem seria Deus. Porque é realmente um mistério, é alguma coisa que não cabe na nossa cabeça. Então, Deus sim manifestado em carne, uma coisa ímpar em toda a história, justificado em espírito ou pelo espírito, depende da tradução aqui, mas isso nós vemos já até no seu batismo, enquanto o pai o pai o justificava ali, por assim dizer, né? Colocava o seu selo de aprovação sobre a pessoa de Jesus, o Espírito também pousava sobre ele em forma corpórea, em forma de uma pomba. Visto dos anjos, isso aqui também é uma outra coisa maravilhosa, porque se nós pensarmos que os anjos foram criados, eu acredito talvez até antes da criação de todas as coisas, primeiro criou-se os anjos, eles estavam presentes na criação. E eles se maravilhavam da criação. Lá em Jó fala, quando as estrelas da alva cantavam, quando Deus traçava todos os planos da construção da terra, da criação da terra, os anjos se jubilavam de ver a criação. Então, eles viram o Senhor criar todas as coisas. Eles participaram. E, de repente, aquele que criou todas as coisas nasce como um bebê numa cidadezinha do planeta Terra, de uma mulher, de uma maneira totalmente maravilhosa, porque foi concebido não por um homem, José, mas foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, foi formado ali naquele ventre de Maria. Também não é uma concepção natural, ela é sobrenatural. Não há como entender isso, não há como querer dissecar a gestação de Maria para entender como é que o Senhor Jesus apareceu no ventre dela. Não tem como. Nós estamos falando de coisas muito elevadas, acima de qualquer compreensão humana. Visto dos anjos, então os anjos se maravilharam disso, pregado aos gentios. E quando fala pregado aos gentios e crido no mundo, é importante entender que isso aqui é como o diário oficial. Na nossa legislação, se alguma coisa é publicada no Diário Oficial, todos os brasileiros têm obrigação e dever de ter conhecimento daquela coisa. Ela se tornou pública. Ah, mas eu sou analfabeto. Não importa.
Não importa. Eu não sabia que mudou a lei, que agora a velocidade, ao invés de 120 por hora, é 80 por hora. O guarda me parou, que eu estava a 120. Não importa, está no Diário Oficial que foi mudada a velocidade. Então eu não tenho desculpa. Então isso aqui é nesse sentido, que quando ele foi pregado aos gentios e crido no mundo, isso é notório em todo o mundo, ainda que alguém morando numa caverna não tenha escutado, não tenha visto, mas foi pregado, foi publicado no Diário Oficial, por assim dizer, né, nesse exemplo que eu dei, e recebido acima na glória. Agora, uma coisa importante de entender, como é sempre bom ler a Bíblia sem capítulos, é que esse versículo aqui, ele tem muito a ver com o primeiro versículo do capítulo seguinte, de 1 Timóteo capítulo 4. Porque depois ele falar qual é a atitude correta, o segredo da atitude correta de reverência que tem alguém salvo por Cristo, ele vai falar o contrário disso na continuação. Então, um cristão que não creia, ou que se diga ser cristão, mas não crê que Jesus é Deus manifestado em carne, não crê que ele foi justificado em espírito, não crê que ele foi visto dos anjos, maravilhados até de vê-lo, e foi acompanhado dos anjos em todo o seu percurso aqui na terra, do nascimento, do anúncio do nascimento até a sua ressurreição, até a sua morte. Os anjos sempre estavam lá. Os anjos nunca deixaram de assistir esse filme, né? Toda essa cena de Jesus andando no mundo. Eles sempre foram espectadores porque eles se maravilham com isso. E hoje eles ficam maravilhados com a igreja, porque a igreja dá um testemunho que os anjos não conseguem também entender, porque nunca vão vivenciar isso. Uma companhia de pecadores perdidos, perdoados, salvos, que ocupam o lugar na glória como a própria esposa do Cordeiro, do Filho de Deus. Então, os anjos observam a igreja hoje. Os anjos querem aprender essas coisas, porque eles nunca vão vivenciar isso. Os anjos que nunca caíram em pecado não sabem o que é ser perdoados. Os anjos que caíram em pecado nunca serão perdoados. Então, nós somos um espetáculo para os anjos, como os apóstolos eram um espetáculo também, que pela posição que eles ocupavam. Mas, de certa forma, também somos observados o tempo todo por anjos e outros seres espirituais que estão com uma pulga atrás da orelha, por assim dizer, a respeito de nós, redimidos. Uma coisa assim totalmente insólita na cabeça dos anjos. Mas então esse versículo 16, ele vai continuar no capítulo 4 de 1 Timóteo, com esse mas. Mas, porém, todavia, contudo, a gente aprendeu a lição nas aulas de português, né? Então esse mas faz a ligação. Depois de falar qual é a atitude de reverência, qual é o segredo da atitude de reverência, o segredo da piedade, para se andar na casa de Deus, que é Cristo, em todas as sublimidades relacionadas a Ele, ele vai falar um mas aqui. Mas o Espírito, que Espírito? O Espírito Santo. Expressamente diz, ou seja, é algo muito importante, isso que ele vai dizer aqui, que nos últimos tempos, e é bom entender que quando a Bíblia fala, as cartas falam de últimos tempos, está falando já do período que começava com a igreja, e quando ela fala de últimos dias, está falando do período de fim da igreja aqui na terra. Por isso que as primeiras cartas, a primeira carta fala de últimos tempos, a segunda carta vai falar de últimos dias. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.